Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde mais uma vez vou estar fazendo uma análise de como é que anda aí as vendas de mangás. Como toda semana eu sempre venho trazer esse tipo de conteúdo. Semana passada em específico eu acabei falhando com questão a isso, mas vou sempre fazer o possível para trazer semanalmente conteúdos como esse. Porque eu sei que vocês gostam, né? Eu sei que tem muita gente que se interessa por esse tipo de conteúdo, então eu sempre faço o possível. De qualquer forma, estamos aqui mais uma vez e eu peço que você deixe o seu like porque isso vai ajudar bastante para me saber também se vocês realmente ainda gostam desse conteúdo. E se inscreve também para vocês não perderem nenhum. Então, dada essa introdução, dado esse recado, bora então para essa análise. Vou estar, como sempre, fazendo essa análise dividida por revistas, né? Começando, logicamente, como sempre, com a revista Shonen Jump. Tivemos aí a nova estreia com os mangás de agosto, sendo o menos vendido, o Tenmaku Cinema, que é o volume 1, lançado, vendendo 2.378 exemplares essa semana. Vendas bem baixas. Eu cheguei a falar alguns vídeos com análise de toques, que provavelmente, se o mangá ele não tivesse vendas acima, ou pelo menos na margem de 10 mil, ele provavelmente já seria um mangá que poderia não sobreviver na revista. Eu acho que o que poderia dar uma certa esperança para o mangá seria, pelo menos, vendas que poderiam dar sinais de que o mangá talvez tivesse uma evolução com o tempo. Porém, eu acho que com vendas baixas como essas, vai ser um pouco difícil. Logicamente, a primeira semana, sim, mas pelo histórico que eu vejo de mangás que vendem tão baixo já no volume 1, no volume de estreia, isso não é algo nada bom. Temos aí muitos mangás que estrearam dessa média, nessa margem. Raros mangás sobreviveram. Mas ainda a primeira semana, bora ver se ele pelo menos vai chegar próximo a 10 mil, fechando o mês. Para o mangá Angoga Koen no Iroha volume 3, ele vendeu 6.834 exemplares essa semana. Baixou um pouquinho com relação ao volume anterior. O primeiro volume ele vendeu uns 5 mil aproximadamente. Acho que é uns 5 mil, se não me engane, no primeiro volume. Mais ou menos uma margem aí. O volume 2 já estreou melhor com 9 mil e agora o volume 3 sofreu uma pequena queda de 6 mil. Então ele está mantendo essa margem, está mantendo essa média. O que eu esperava é que ele pudesse estrear na margem de 10 mil, tivesse um up a mais, mas não foi o caso. Não sei o que realmente aconteceu, se o mangá com relação ao volume 2 para cá ele perdeu um pouco de popularidade, então eu não sei dizer ao certo isso, mas a questão é que em relação ao volume 2, esse volume 3 acabou tendo uma estreia um pouquinho menor. Mas é a sua primeira semana. Vamos ver se na semana seguinte ele vai conseguir recuperar as vendas que ele não conseguiu vender nessa semana que ele estreia. Resta a gente esperar mesmo, né? Para o mangá Boku no Hero, o volume 14 me deu 7.949, também vendas um pouquinho abaixo em relação a estreia do volume anterior, o que sinceramente não faz tanta diferença. Algo que eu sempre repito aqui nos vídeos quando eu falo e cito Boku no Hero é que o mangá ele não depende de vendas grandes, vendas altas para sobreviver, diferente de alguns outros mangás. Isso fala exatamente por conta do público dele. O público dele, como é um público diferente, por exemplo, das obras de ação, obras de romance e tudo mais, enfim, Boku no Hero, a forma de tratamento dele é diferente. Comédias, principalmente comédias gags, principalmente do estilo de Boku no Hero, ele tem uma forma de tratamento diferente. Exigir vendas altas dele não é algo tão necessário. Logicamente, vendas que são realmente muito baixas, aí já é outra coisa. Tivemos um mangá de comédia que foram cancelados aí, diversas obras de comédia que deram muito errado. Teve uma recente que foi o Mamoru Shogumaru, que foi uma obra que não deu certo, mas enfim, Boku no Hero ainda é um mangá que vai permanecer muito na revista. Para o mangá Ikinoseki no Taizai, ele vendeu no seu volume 3 12.150 exemplares, vendas abaixo do que foi o volume anterior. Logicamente, uma estreia baixa, mas só foi em torno de 1.000 exemplares a menos. Não faz tanta diferença. Logicamente, é algo a menos, mas não muda tanto a diferença sim. Se ele manter esse padrão no estresse, eu acho que tudo bem. E se espera que ele cresça, mas esses números, apesar de tudo, ainda é inferior às vendas do primeiro volume, no caso o volume 1, que vendeu, eu não sei exatamente quanto, tá aí na tela para você ver, mas ele teve a melhor estreia aí, dentre os 3 primeiros volumes aí do mangá já em publicação. E eu espero que, se der tudo certo, né, ele consiga vender um pouco melhor na semana seguinte e consiga recuperar as vendas perdidas aí, que não conseguiu nessa primeira semana. Mas aí é só esperar mesmo, que não sei que no Taizai ele vem perdido bastante popularidade do que ele vem tido desde os primeiros volumes. Então é um caso que eu ainda estou esperando como vai ser
o desenrolar desse volume 3, como é que ele vai vender, pra aí a gente ter uma ideia de como vai ser o rumo que esse mangá vai tomar, se ele vai ser um mangá que ainda tem chance de permanecer na revista, ou ele vai ser mais um daqueles que não vale mais a pena investir, só vai cair e cair mais a sua popularidade. O resto só basta a gente esperar mesmo. Para o mangá Witchwatch, o volume 12 vendeu 20.279, também manteve a sua média, nada tão diferente. E o Witchwatch, ele mantém sempre a mesma margem de vendas. Não é um mangá que cresce tanto, também não é um mangá que tem vendas tão baixas, na minha opinião, mas é um mangá que pode permanecer na revista e pode ter uma questão de crescimento maior com o tempo. O segundo mais vendido da Jump nessa semana foi o mangá Akane Banashi, o volume 7 do mangá. Vendeu 21.878. Também, comparado aos volumes anteriores, um pouquinho abaixo, mas enfim, manteve a sua média. Não faz tanta diferença. O mangá ele continua ainda também, assim como o Witchwatch, mantendo uma certa margem, nada tão grande, nada tão baixo. Então, aí o mangá pelo menos mantém um certo sucesso, mas não tão grande. Mas assim como o Witchwatch também, eu espero muito que o mangá consiga e tem potencial para crescer ainda mais. O top 1 da Jump nessa semana foi o Ao no Haku, seu volume 11, eu acho que não poderia ser diferente. Ele vendeu 38.706 exemplares. Mesmo sendo um mangá mais vendido, essas vendas foram bem abaixo do que foi o volume 10, o volume anterior. Logicamente o volume 10 ele teve um aumento de vendas bem grandes, uma boa estreia, né, na verdade, o volume 10, que foi bem, me surpreendeu na época, mas mesmo assim, comparado com os outros volumes, volume 9, volume 8, que ele sempre estreia na margem de 40, quase 50 mil, então esse aqui foi um pouquinho abaixo. Então a gente tem esse ponto, né, o Nohako ele teve uma estreia bem abaixo. Provavelmente isso também, esse número de vendas um pouquinho abaixo do que o normal, se tem por conta das estreias. Se não me engano, eles só tiveram 3 dias de vendas, 3 ou 4, não sei ao certo. Então isso talvez tenha influenciado. Então o que eu espero é que provavelmente na semana que vem as vendas dele venham a dar uma certa melhorada. Mas aí, como eu falei durante o vídeo, só resta a gente esperar mesmo. Passando então para os mangás da Jump Plus, tivemos aqui alguns lançamentos do mês. Sendo menos vendido o Shintoki, o volume 4 com 1.595, o Haikyuu com 1.830 no seu volume 10, o Bokyaku Battery, volume 16, vendendo 3.304, e o Maglumiere, volume 8, vendendo 3.687 exemplares aí. Tivemos também o volume final do mangá Aharen-san Arakarenai, seu volume 17, encerrando aí, então a obra em si. Lembrando também que o autor já lançou um novo one-shot aí de uma nova obra. É um one shot mesmo, não uma série. Talvez no futuro, se tudo der certo, esse one shot vira uma série. Eu não cheguei a ver. Mas enfim, voltando para Haren-san, ele vendeu 3.712 nessa semana. Haren-san ele nunca foi um mangá tão popular assim, tão famoso. O anime também não fez tanta diferença assim na questão de vendas do mangá. A estreia também, sinceramente, foi até um pouco abaixo do que alguns outros volumes venderam. Então já é um mangá que já se encerrou, nunca teve uma popularidade tão alta, então, sinceramente, isso aqui não muda tanto assim. O mangá Shumatsu no Haren Fantasy, o mangá vendeu o volume 14, 6.904 exemplares nas suas vendas. E o Dandadan também teve um volume lançado nesse mês, o volume 11 dele, vendeu 33.734. O mangá já chegou a vender mais nos seus primeiros volumes. Atualmente ele estabilizou numa margem assim, ele chega a 100 mil exemplares ainda, mas não é nada comparado ao que ele vendia nos primeiros volumes. Então, mesmo assim, Dandadan vende muito bem, então isso não muda tanta coisa, mas mesmo assim, a coisa que muda é que o mangá caiu em questão de venda. Tivemos também o volume 10 do Kaiju Number 8, mangá esse que tem um anúncio de anime, tem um trailer do anime já, e tem tudo aí para fazer um grande sucesso. Eu tô realmente bem hypado, o trailer me animou bastante com respeito ao anime, espero realmente que venha coisa boa aí. O volume 10 vendeu 112.331, é um outro mangá que teve já vendas bem melhores, mas decaiu um pouquinho com o tempo. Pra falar a verdade, ele não vende mal. Estreou com mais de 100 mil exemplares, isso é muito bom. Pra falar a verdade, muito bom até que próprios mangás da Shonen Jump, a Jump principal, né? Que muitos dos seus mangás não conseguem estrear nem com metade do que o Kaiju vende. Então, aqui já é um outro patamar. O Kaiju vende muito bem, mesmo caindo um pouquinho as vendas
dos primeiros volumes. E o outro que tá vendendo muito bem é o mangá Chainsaw Man. O volume 15 dele lançou e vendeu 148.931 exemplares. Também um outro mangá que tá com uma popularidade muito alta. E partindo para os mangás da Jump Square, tivemos aí o Koori no Jourenki, volume 3, com 20.149 exemplares vendidos. Tivemos aí o Discommunication, volume 10, vendendo 6.660 exemplares nessa semana de estreia. As vendas que são até bem baixas, né, para falar a verdade. Comparado, por exemplo, com o Temaku Cinema, foi bem baixo mesmo. Mas ele é um mangá que já tá aí há um bom tempo em publicação. Temos também o Dark Gathering volume 13, que vendeu 5.574. Lembrando, é uma obra que tem um anime em exibição atualmente, na temporada atual. E eu recomendo bastante para quem não conhece ver, porque é uma obra que realmente é legal. Dark Gathering aí é uma obra que aparentemente esse volume não teve um crescimento em vendas. O anime não fez tanta diferença pro mangá, mas é uma recomendação que eu deixo aí pra vocês. E o Coco no Moriarty, volume 1, outra versão do Moriarty aí saindo, vendeu 11.285 exemplares na sua semana de estreia, o que sinceramente é bom. É uma obra que não é nova, né? Ele é bem que uma outra parte aí da história. O mais vendido da Jump Square foi o Konoha Tonari, com seu volume 29 vendendo 25.287. A obra ainda faz um certo sucesso e vende bem aí os seus volumes. Então, partindo para a revista Magazine, a Shonen Magazine, tivemos aí alguns dos seus mangás que tá aí na semana final de vendas, né? Sendo o menos vendido o Soredema Yumi, que vendeu 1.590 exemplares essa semana, totalizando 20.407 exemplares. São vendas que mantêm ainda a mesma margem, a mesma média, não alterando tanto. Então não faz tanta diferença assim. O mangá ainda é um certo sucesso, mas que questão de popularidade não muda tanto assim a história. Em dezembro, o volume 27 venderam 1.855 nessa semana aí, fechando o mês com 27.073 exemplares, vendas que diminuíram bastante com o tempo, mas atualmente ele mantém uma margem de 27, 25 para 30 mil exemplares. Enfim, ele mantém essa média aí nos últimos volumes, o que ainda é baixo em comparação aos volumes anteriores, mas de certa forma o mangá ainda tem a sua importância na revista. Gashokuta volume 7 vendeu 2.955, totalizando 30.607 exemplares. O mangá alcança a margem agora atualmente de 30 mil exemplares e tem potencial, ao meu ver, para crescer ainda mais. O mangá encerrado, que é o Kamojo Kanojo, o volume final dele, o volume 16, vendeu 1.840 essa semana e totalizou 30.587 aí as suas vendas. Também outro mangá que alcançou a margem de 30 mil. O mangá nunca chegou a ser tão popular assim, apesar do encerramento dele não ter sido por conta de cancelamento nem nada, foi um encerramento natural, mas o mangá, ele nunca chegou a ser um mangá tão importante na revista. Encerrou até de uma forma ok, né? Já o mangá Koryo Medaka vendeu 1.637 essa semana e totalizou 29.607. É um outro mangá que tem bastante potencial para crescer, e eu vejo esse potencial, mas por enquanto ele mantém uma certa margem, de certa forma, um pouco baixa, pelo menos nas suas vendas físicas. Então ele tem potencial no futuro, mas para se contentar com o que ele pode entregar na atualidade. A Magami-san vendeu 1.999 e totalizou 35.600 exemplares. Esse aqui é um outro mangá que eu tenho uma grande aposta para ele ser um sucesso no futuro. Por enquanto, é um outro mangá que a gente tem que se contentar com a venda dele, mas quando o sucesso dele crescer, eu tenho certeza que ele pode alcançar a média de 50 mil, 60 mil, quem sabe até mais que isso. Enfim, eu tô jogando alto, eu tô apostando um alto nesse mangá. Espero que realmente ele cumpra aí com as minhas expectativas. Um mangá que tá de certa forma me surpreendendo é o Megami no Café Terrace, que vendeu 2.479 essa semana e totalizou 45.371. Quase fechando aí com 50 mil. Eu acho que a partir do próximo volume, se tudo der certo, ele pode sim fechar o mês no seu volume com média de 50 mil exemplares. O mangá ele vem crescido, de certa forma, apesar de não um crescimento tão grande, ele vem crescido. O anime deu uma certa melhorada, algo que não foi de início, né? Foi a partir que o anime encerrou, eu percebi que o mangá ele começou aos poucos, cresceu um pouquinho as suas vendas, tanto que a própria Magazine vem dando atenção para o mangá, né? Posicionar o mangá em posições um pouco melhores, mostrando e aproveitando esse hype, pequeno hype, né, que o mangá tá tendo, não é algo tão grande. O Megami não foi um mangá que se popularizou tanto, fez tanto sucesso assim, mas a Magazine tá aproveitando esse pequeno sucesso, esse pequeno hype que ele deu
para popularizar a obra. De certa forma, eu percebo que vem dando um pouquinho certo. As vendas melhoraram, esses últimos 2 volumes melhoraram bastante as vendas. Então, bora ver se vai ter coisas mais positivas com os próximos lançamentos. Kanojo Okarishimasu vendeu 5.038 exemplares, totalizando 62.363. É um mangá que já vendeu um pouco mais no passado, mas atualmente mantém uma média de 60, 70 mil. Nada tão grande, nada tão pequeno, mas que ainda, de certa forma, manter o mangá como um mangá importante para a revista, né? Gostando ou não, o mangá ainda tem a sua importância, tem o seu sucesso aí na Magazine. Outro mangá bem importante é o Hajime no Ippo, com 5.242 só essa semana, no seu volume 138, totalizou 71.778. Um outro mangá de certa forma importante também, outro mangá que já chegou a vender mais no passado, mas mantém uma média muito boa. O segundo mais vendido da Magazine foi o Shangri-La Frontier, volume 14, que esse aqui também é uma das minhas grandes apostas para a Magazine fazer um grande sucesso no futuro. Espero realmente que isso aconteça. Ele vendeu essa semana 5.395 e totalizou 88.574 exemplares. Ótimas vendas. Esperava chegar aos 90 mil pelo menos, mas com essa média pelo menos é algo muito bom. E torcer que o mangá venha crescer muito mais a partir do próximo volume. E o primeiro posição da Magazine nessa semana não tinha para outro, foi o Bullock, que ainda continua sendo um dos mangás que mais vende na revista na atualidade. Vendeu só essa semana 27.012 exemplares, totalizando 326.668 exemplares no total. Vendas muito boas, vendas excelentes. O mangá ainda continua com um certo hype, absurdo, né? Crescendo cada vez mais. Pode aí, se tudo der certo, crescer ainda mais. Não sei se isso pode ser realmente possível, de certa forma, né? Porque o anime acabou, o hype tava por conta do anime que estava em exibição. Mas eu acho que ele pode manter essa média, se tudo der certo, subir. Mas eu acho que mais possível manter a margem aí de 300, 330, 340. Enfim, o mangá ainda vende muito bem. E pode ainda manter essa média aí, se tudo der certo. Então a Magazine, ela tem muitos mangás importantes que estão com potencial para fazer sucesso no futuro, assim como também a Jump, que ainda está em busca de outros grandes sucessos. Muitos mangás importantes acabaram deixando a revista, outros mangás que não conseguem se popularizar, mangás que não conseguem vender tanto. Então existem essas questões aí na Shonen Magazine, a Shonen Jump e entre outras revistas, entre outros mangás aí. Espero que muitos mangás se popularizem, venham torcido bastante por alguns mangás, e espero que realmente no futuro eles possam aí marcar sua história aí na revista. Enfim, o vídeo é mais ou menos isso, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like se você não deixou lá no início, se inscreve. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente então se vê no próximo vídeo.